Michael Bisping publicou um vídeo no seu canal do YouTube, e falou coisas importantíssimas sobre a luta entre Charles Oliveira e Islam Makhachev. O ex-lutador inclusive, chegou a dar vários conselhos para Charles vencer Islam, já que o britânico disse abertamente que torce para Charles do Bronx, e o brasileiro é o lutador que mais agrada a ele. Confira agora exatamente tudo o que Michael Bisping disse sobre Charles Islam, enfatizando ainda que o brasileiro não deve ser ousado se quiser vencer o Makhachev, e que Charles deve ser extremamente cauteloso na hora da luta, e parar de ficar tentando dar alguns golpes sem sentido, como por exemplo aquela joelhada voadora que acarretou no seu nocaute. Michael Bisping começou logo pegando muito pesado, e já comentou que essa luta é tudo ou nada. Ou Charles vence Islam, ou simplesmente ele não vai ter mais uma outra chance pelo cinturão, e fim de papo. Veja agora exatamente o que Bisping disse. Como vocês sabem, o UFC 294 vai acontecer na linda cidade de Abu Dhabi, e está quase chegando. Islam e Charles, o topo da divisão, lutando pelo cinturão mais difícil de todos os tempos, do peso leve do UFC. Agora, como Charles pode vencer Islam? Porque a realidade é a seguinte, se Charles Oliveira não vencer Islam agora, eu não acredito que ele consiga uma outra oportunidade para o cinturão. Não consegue por um bom tempo. Porque há muitos outros concorrentes dignos por aí, e Charles saiu, derrotou Beneil Dariush de uma maneira muito emocionante, no estilo de luta que Oliveira sempre faz, fiel a si mesmo. O cara é um maníaco da melhor maneira possível. Mas se ele perder para o Islam, mais uma vez, 2 vezes seguidas, ele não terá outra chance. Então, de certa forma, isso é uma questão de vida ou morte para Charles Oliveira. Michael Bisping aproveitou ainda, para apontar os erros de Charles, e dizer o que o brasileiro fez de errado naquela primeira luta contra Makhachev, que acabou fazendo com que ele perdesse naquele dia. Confira o que o britânico disse. O que ele fez errado? É simples. Ele perdeu porque Islam Makhachev foi o melhor lutador, simples assim. Islam desde o início começou com melhores golpes conectados, e uma mão pesada que pegou e balançou Charles. Islam usou as quedas e o colocou para baixo, também. Charles tentou mais uma vez aquela joelhada voadora, sem mesmo ter o alcance, e Islam respondeu perfeitamente derrubando Charles, e estrangulando ele. Foi isso. Mas Charles se recuperou desde que ele venceu Beneil Dariush, que é um cara muito duro, e é por isso que ele está aqui. Mas, mesmo contra Beneil, vimos umas tendências de Charles que não podem se repetir, ele foi quedado. Após apontar os erros de Charles, Michael Bisping também deu importantes conselhos para o brasileiro, dizendo o que exatamente Charles deve fazer nessa revanche, para que ele consiga vencer Islam Makhachev. Veja agora essa importante análise de Bisping. O que Charles do Bronx precisa fazer? Ser calmo, ter um plano de jogo. Makhachev é mais forte, tem um grande wrestling e o finalizou. Charles tem que ter um plano de luta. Ele não pode andar para frente em uma explosão de agressividade. Ele não pode improvisar. Quer dizer, no final do dia, quando 2 lutadores assim engajam em uma trocação franca, se Charles está fazendo isso, é na sorte, ok? Um soco pode mudar tudo. Então, você tem que ter um plano de jogo, e como Mike Tyson dizia, todo mundo tem um plano de jogo até tomar um soco na cara. Charles tem que usar muitos jabs, muitos golpes direto, e cedo. Tem que usar muitos socos e chutes na cabeça, com cautela. Para o desgosto de Charles Oliveira, ele tem que circular, tem que ser ágil nos pés, tem que ser estratégico, simples assim. Ele tem que empregar alguma forma de estratégia, e essa estratégia é evitar o clinch no começo, não se arriscar muito no começo, e não lançar merdas selvagens como joelhadas voadoras, quando você não está sequer ao alcance. Eu sei que muitos fãs amam o Charles por isso, mas não seria uma boa estratégia. Os russos são conhecidos por terem muita potência e bastante força ao longo da luta toda. Sobre isso, Bisping também ressaltou a importância do condicionamento físico para enfrentar Makhachev, que é conhecido por toda a sua resistência e gás, que parecem inesgotável. O ex-campeão comentou ainda que Charles do Bronx precisa estar forte, para aguentar os 5 rounds no mesmo ritmo que o russo, e não se deixar dominar no chão. Confira. O gás dos russos é uma loucura.
Você precisa estar em seu melhor condicionamento possível, para conseguir ficar frente a frente, e fazer 5 rounds no mesmo ritmo contra eles. Se ficar cansado, não importa o quão bom você é, você vai perder a luta. Islam tem um jogo muito forte de pressão no clinch. Você fica mais fraco se tentar usar a força. Precisa de fôlego. Tem que estar no seu melhor shape, mas também, tem que estar muito forte para uma batalha de wrestling. Charles é muito bom em lançar chutes. Contra um lutador de wrestling, normalmente eu diria para não lançar muitos chutes, não lançar muitos chutes nas pernas, porque eles podem pegá-los, mas não é assim que Islam consegue quedas. Ele não depende disso. Ele é tão bom como lutador de wrestling que pode forçar suas próprias quedas. Bisping ressaltou qual é o ponto mais importante para Charles Oliveira, dizendo com todas as letras, o que o brasileiro não pode de forma alguma se esquecer de fazer isso. Veja qual é a estratégia fundamental que ele disse. Como eu disse, ele vai usar muitos golpes diretos, e a razão pela qual ele faz isso é manter o alcance. Fique longe. E por que isso é tão importante? Porque dessa forma Charles evita o clinch. Islam Makhachev domina todo mundo no clinch, ele fez isso na primeira vez que lutaram, e não tem sentido ele não fazer isso pela segunda vez. Esse é o plano de Islam. Então usar golpes diretos vão permitir que ele mantenha uma distância. Então se Islam ir com tudo para tentar o clinch, Charles pelo menos pode tentar empurrá-lo, ele pode usar seus pés, desviar e ficar longe. Se um cara te agarra e te coloca para o chão, você não vai querer evitar isso da próxima vez, então evite as situações do clinch. Por mais que seja muito bom, ele seja um excelente grappler, tenha boas quedas, e também tenha muitas finalizações. Ele foi tentar agarrar nas 2 últimas lutas, e isso custou para ele. Charles vai com tudo para recuperar esse cinturão, e com certeza o brasileiro sabe que essa é uma oportunidade única, e que ele só terá uma outra chance, vai saber quanto tempo depois. Portanto, vamos ficar na torcida para o brasileiro, e ter fé que ele consiga impor seu jogo fenomenal, como ele já conseguiu fazer com muitos outros caras antigamente. E você espectador, o que Charles deve evitar fazer a qualquer custo nessa luta, para que ele não seja prejudicado contra Islam? Para Bisping, é a cautela e evitar o clinch, e na sua opinião? Deixa nos comentários o que você acha, bora trocar uma ideia. Se você gosta de verdade de MMA, e gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das lutas, sem dúvidas vai valer muito a pena você dar uma conferida nesses outros 2 conteúdos, que estão aparecendo na tela. Esses 2 vídeos são de extrema importância, e tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante, e vai ficar bem informado das últimas notícias que vem acontecendo no mundo do MMA. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar na divulgação do conteúdo. Tamo junto e até a próxima!